Questão 15, semana 13. Sobre essas espécies e seus raios, é correto afirmar que... Gente, vamos lá. Um átomo neutro, certo? Ele tem um átomo de raio diferente do seu respectivo ânion e do seu respectivo cátion, certo? Em um átomo neutro, a gente tem um próton puxando um elétron, certo? E isso vai influenciar no raio atômico. Quando a gente ganha elétrons, no caso do ânion, né, a gente está ganhando elétrons, a gente tem mais elétrons para a mesma quantidade de prótons. Esses prótons, né, vão exercer uma força menor por elétron, porque eles têm mais elétron, né, para puxar. A força por elétron diminui e, portanto, esse raio atômico, né, ele aumenta, certo? No caso do cátion é justamente o contrário, a gente está perdendo elétrons. Então, a gente vai ter menos elétrons para a mesma quantidade de prótons. Esses prótons vão conseguir puxar esses elétrons, né, com mais força. E aí o raio atômico diminui, certo? Vamos ler aí as afirmativas. A. O raio dos ânions é maior do que o respectivo elemento no estado neutro, porque o átomo ganhou elétrons e manteve sua carga positiva. Gente, o raio dos ânions, né, realmente é maior, mas o átomo ele ganha elétrons e fica com carga negativa e não com carga positiva. Aí é que está o erro da letra A. B. O raio atômico e iônico dos elementos de um mesmo período diminui com o aumento do número atômico e com a mudança da carga. Gente, em um mesmo período, né, em uma mesma linha horizontal da tabela periódica, com o aumento do número atômico, a gente diminui, né, o nosso raio atômico. O raio atômico ele aumenta da direita para a esquerda, de cima para baixo. Então, no mesmo período, quando a gente aumenta o número atômico, a gente está diminuindo, né, o nosso raio atômico. Mas isso da mudança de carga depende. Se eu tiver uma carga agora negativa, né, eu vou estar aumentando o raio. E se eu tiver uma carga positiva, se eu perder elétrons, eu estou, né, diminuindo o raio. Então, o raio ele não necessariamente vai diminuir com a mudança da carga. Pode ser que ele aumente se eu estiver ganhando elétrons, certo? Então, o item B também está falso. C. O raio iônico dos elementos de uma mesma família não segue a periodicidade e varia independentemente do ganho ou perda de elétrons. Gente, foi o que a gente viu aqui agora, né? Se a gente ganha elétron, o raio aumenta. Se a gente perde elétron, o raio diminui. Então, depende, sim, do ganho ou perda de elétrons. E a gente consegue ver aí na imagem que existe, sim, uma periodicidade dentro de uma família, né? Se a gente olhar a família 1, por exemplo, o cátion de lítio, ele é menor que o cátion de sódio. Enfim, vai aumentando, né, com o aumento das camadas. Mesmo que a gente esteja perdendo elétrons, a gente está tendo um aumento de camadas. A gente pode ver isso em todas as famílias. Os íons, né, eles têm um aumento, né, do seu raio atômico à medida que a gente vai aumentando as camadas eletrônicas. Então, tem sim uma periodicidade. C, falso. D. O raio dos cátions é menor que o respectivo, né, raio do elemento no estado neutro, porque o átomo perde elétrons aumentando o seu efeito de carga nuclear. Sim, verdadeiro. Quando a gente perde elétrons, né, o efeito que os prótons, né, que a carga nuclear, que são os prótons, fazem sobre esse raio atômico aumenta, porque eles fazem um efeito maior sobre os elétrons. Eles têm um efeito maior sobre os elétrons, puxando mais esses elétrons para si e, consequentemente, diminuindo o raio atômico. Então, a letra D é a resposta.